Tudo certinho? Fiz uma adaptação de emergência aqui em casa para conseguir gravar essas aulas para vocês. E então, começando o capítulo 3, a gente vai falar um pouquinho sobre semelhanças ou sobre relações internucleares. Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho lá no capítulo 2, nos modelos atômicos. Então hoje nós temos um modelo atômico que eu tentei representar aqui de uma forma simplificada, em que nós temos um núcleo atômico pequeno em relação ao tamanho do átomo e que concentra praticamente toda a massa. Ao redor nós temos os elétrons na eletrosfera, que eles ficam orbitando o núcleo. Por que a gente fala em massa quase ser só o núcleo, ser praticamente o núcleo? Porque um próton ele é 1836 vezes maior do que um elétron, mais pesado do que um elétron, ou seja, você precisaria de 1836 elétrons para dar um único próton. Então é por isso que a massa do átomo está concentrada quase que exclusivamente no núcleo. Okay? Dito isso, a gente tem que lembrar lá do 9º ano, quando vocês estudaram a estrutura do átomo e viram que o núcleo é formado por duas partículas essenciais, prótons e nêutrons. Então eles que dão quase toda a massa do átomo. Do que seus prótons são feitos? Então existem subpartículas ainda menores, que nós chamamos de quarks. Existem várias, mas vamos falar dos quarks. Existem seis tipos de quarks. Quark up, down, charm, strange e assim vai. E dois deles são os que formam os prótons e os nêutrons. Então no caso do próton, ele é formado por dois quarks up e um down, unidos por gluons. E o nêutron é ao contrário, dois down e um up. Então veja, se você tem a questão da proporção, olhe como eles são equivalentes contrariamente. Então, por isso que o nêutron ele faz com que os prótons fiquem numa boa. Porque imagina o seguinte, próton tem carga positiva. E a gente aprendeu desde pequeno que partículas de cargas elétricas iguais, eles tendem a se repelir. Só que no átomo, nos átomos, o núcleo estão todos condensados, todos juntinhos. Então como que os prótons estariam juntos se eles têm carga igual? Então essa é a função do nêutron. Eu costumo brincar assim, né, que o nêutron ele está para acalmar os ânimos dos prótons. Sabe aquela turma do deixa disso, calma, fica legal aí? É o nêutron para o próton. E nós temos então prótons e nêutrons. Se nós estudarmos quando nós estudarmos a tabela periódica um pouquinho mais a fundo, vocês vão perceber o seguinte, que os átomos menores, o número de massa quase sempre é o dobro do número atômico. E conforme ele vai ficando maior, átomos cada vez maiores, o número de massa vai ser mais do que o número atômico. Isso significa o quê? Que para poucos prótons, um número igual de nêutrons resolve. Agora, quando você tem muitos prótons, você precisa de muito mais nêutrons para poder fazer esse meio de campo, esse deixa disso. Então, acaba que, por exemplo, nos átomos pequenos, exemplo o carbono, o número atômico é 6 e o número de massa, arredondando, é 12. Opa, 6 e 12, então 12 é o dobro. O oxigênio, número atômico 8, número de massa 16. Nitrogênio, número atômico 7 e número de massa 14. Então, isso diz para nós o seguinte, que átomos pequenos, eles têm uma quantidade ideal de prótons e nêutrons equivalentes, iguais. O problema é quando os átomos ficam maiores. Daí a gente discute isso um pouquinho depois. Ok? Então, nós vimos ali, e já havíamos conversado sobre isso anteriormente, que a massa do átomo está quase toda concentrada no núcleo dele, não na eletrosfera. E nós temos o que no núcleo? Temos prótons e nêutrons. Então, se prótons e nêutrons dão praticamente toda a massa, a gente vai dizer o seguinte, que o número de prótons mais o número de nêutrons é igual ao número de massa. Legal? O número de prótons, ele é o número atômico. Cada elemento químico, cada átomo, ele tem um número de prótons para ser átomo daquele elemento. E nós vamos dizer que o símbolo do número de prótons é o Z. Poxa, número de nêutrons. Nêutrons é N. Então, número atômico mais número de nêutrons é igual a massa. Aqui, ó. Que o símbolo é A. Ou seja,
a massa vai ser a soma de prótons e nêutrons. Portanto, se eu quero descobrir o número de nêutrons, é só pegar a massa menos o número atômico. Mas isso é uma observação lógica, né? Com certeza. E o que acontece? Que existem 118 átomos confirmados pela IUPAC na tabela periódica atual. 3 ainda por confirmação, mas temos 118. Só que cada átomo ele tem uma relação com outros átomos. E aí essa relação ela pode se dar pelo número de prótons, pelo número de nêutrons ou pelo número de massa. Então veja só, elementos que têm número de prótons iguais, portanto são o mesmo elemento. Carbono 12, carbono 13 e carbono 14, por exemplo. Todos são carbono. Portanto, eles têm o mesmo número de prótons. E quando ele tem o mesmo número de prótons, portanto, o mesmo número atômico, nós vamos chamar eles de isótopos. P de próton. Então, mesmo número de próton, isótopos. E os outros dois são diferentes. Então, o número de nêutrons e o número de massa serão diferentes. Próximo. Número de nêutrons. Quando nós temos número de nêutrons iguais, nós vamos chamar esses elementos, que têm número de nêutrons iguais, de isótonos. Isótonos N de nêutron. É uma dica só, né, para a gente associar. Ou seja, eles têm número de prótons diferentes, número de massa diferentes, mas têm mesmo número de nêutrons. Ok? E aí nós temos a terceira opção, que são os elementos que têm mesmo número de massa. Número de massa igual, então isóbaros. Baros, massa, então nós temos aqui pressão e tal, mas isóbaros A, que é o símbolozinho da massa. O que eu quero com vocês? Entender o seguinte, que os isótopos, os isótonos e os isóbaros são elementos que podem ser iguais ou diferentes, mas que têm seus átomos, e esses átomos apresentam semelhanças uns com os outros. Então, só para revisar, quando tem número de prótons igual, portanto é o mesmo elemento, a gente chama de isótopos. Quando tem número de nêutrons iguais, elementos diferentes, muda o número de prótons, por isso diferentes, número de massa diferente, isótonos. E quando o número de massa é igual, isóbaros. São essas três semelhanças aqui. E vocês têm isso no início do capítulo 3. Tá? Então você pode acompanhar e depois nos exercícios que serão pedidos vocês podem consultar a apostila de vocês. O capítulo 3 tem tudo isso. Onde é que nós utilizamos os isótopos? Então, para quem já ouviu falar em acidente nuclear de Chernobyl, a HBO fez ano passado uma minissérie de 5 episódios, inclusive ganhou o prêmio de melhor minissérie do ano. Fala-se muito dos isótopos, iodo 131, urânio 235, assim, vários, ok? E aí a gente vai deixar para vocês agora uma série de pesquisas para vocês fazerem para compreender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, lembrando, massa do átomo concentrado no núcleo, eletrosfera onde os elétrons estão. Próton formado por 3 quarks e o nêutron também. Então, no próton 2 quarks up e 1 down, no nêutron 2 down e 1 up. Veja como eles, um anula, um equivale ao outro. E aí nós temos essa formulazinha aqui. Serve para quê? Principalmente para você descobrir o número de nêutrons. Tá? Então é para isso que a gente utiliza essa fórmula, essa relaçãozinha matemática aqui. Ok? Muito obrigado pela atenção e tirem suas dúvidas no fórum de discussão. Grande abraço e boa quarentena para vocês.